Então, irmãos, presta atenção. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Quase todos os irmãos pensam que o povo de Daniel está se referindo somente a judeus e a tua santa cidade, a Jerusalém terrestre. Sem entrar em muitos detalhes, eu vou mostrar que não. Eu vou mostrar que o povo de Daniel é as duas casas de Israel, as 10 tribos que foram dispersas entre os gentios e que haveria de retornar conforme a promessa de Deus lá por intermédio de Jacó. Mas claramente lá em Oséias 1, quando fala da rejeição da casa de Israel e da dispersão, já fala da volta deles. E quando Deus chama as 10 tribos de volta para se unificar com a casa de Judá, ele não está chamando pessoas de linhagem de sangue ou de qualquer outro tipo de coisa que alguns judeus messiânicos querem ensinar através das duas casas de Israel. Deus está chamando as nações, seja essa pessoa da onde que for, não importa. O plano das duas casas é para a pessoa entender como que aconteceu as coisas no princípio e para mostrar que os filhos de Abraão, que são considerados filhos de Abraão mesmo, são os que andam nos passos de Abraão. Os filhos de Sem, que Sem seria bendito. Os filhos de Sem não é somente aqueles que vêm da linhagem de Sem, mas os filhos de Sem são os filhos de Abraão. E os filhos de Abraão são considerados os da fé, os que andam nos passos de Abraão e creem em Deus como Abraão creu. Se estivesse falando só de linhagem, de sangue, né, tem que entender o plano literal. Mas se estivesse falando só disso, Ismael não poderia ser escravo. Porque Ismael, ele é filho de Abraão, da linhagem de Sem. E o que falar de Edom? Esaú, ele é filho de Isaac, que é filho de Abraão, da linhagem de Sem. Não é da linhagem de Jafé e nem de Cã. Mas Ismael e Esaú vão ser escravos. E tem muitas pessoas que vieram da linhagem de Sem e não vão ser senhores, vão ser escravos. Porque a identidade e o caráter delas é ilustrado em Ismael ou em Esaú ou em Cã, né? Canaã, que foi amaldiçoado. Deus ele chama Abraão da linhagem de Sem para a gente entender aquela conexão. Porque Deus falou, bendito seja Sem, e engrandecido ou alargado seja Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem. Agora Canaã seja servo do servo, seja escravo, e foi amaldiçoado. Mas Ismael e Edom, eles vêm da linhagem de Sem. Deus chamou Abraão da linhagem de Sem para a gente entender. Deus dá um plano literal. A divisão das nações que vieram dos 3 filhos de Canaã tem que ser entendida através de um plano literal. Mas depois há misturas. Depois você vai ver Deus chamando lá em Isaías 66, falando que ia pegar alguns de Tubal para serem sacerdotes dele. Tubal vem de Canaã. E segundo a lei da primeira aliança, como é que iria ser sacerdote sendo que tem que ser da linhagem de Arão? É Arão, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, linhagem de Sem. Tubal, além de não ser de nenhuma dessas linhagens, vem de Canaã. Então essas coisas são para ensinar coisas espirituais a nosso respeito. Aquela mensagem de Noé a respeito dos seus 3 filhos, bênção e maldição, são assuntos espirituais da parte de Deus. Deus chamou Abraão da linhagem de Sem para a gente entender isso daí. Não é porque ele chamou Abraão, que era filho de Sem, que então é o chamamento de Deus para ser bendito é conexão com sangue ou com carne. Porque existia muitos outros da linhagem de Sem. Mas Abraão, sendo da linhagem de Sem, ouviu a voz de Deus. Agora Ismael e Edom, sendo da linhagem de Sem, não ouviram a voz de Deus. Tá certo que Ismael, ele já foi nascido pela vontade da carne. Isaac da vontade do Espírito. Mas Edom nasceu com direito de primogenitura e rejeitou isso. E quando Esaú rejeitou o direito de primogenitura, ele rejeitou muita coisa. Ele não rejeitou só o direito de ser primogênito. Não é só isso. Você tem que ver todo o material, melhor dizendo, as promessas contidas nesse direito de primogenitura. Eu estou falando isso para as pessoas que já conhecem sobre as duas casas de Israel. É um acréscimo para ficar tudo mais claro, tudo mais visível. Depois você vai ver no futuro que Sem haveria de ser bendito. Jafé
tem que habitar nas tendas de Sem, ou seja, ele estaria fora. Tem que habitar nas tendas de Sem, para quê? Para ser bendito. E Jafé seria alargado. Isso vem por intermédio dos gentios. O plano que Deus desenvolveu através das promessas para Abraão, Isaque e Jacó, caindo em Efraim. Iria voltar. E o diabo não queria. Ele quis impedir Jafé de ir para as tendas de Sem, para não ser bendito. E aí Deus chama Abraão da linhagem de Sem, de propósito, e fala: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você acha que todas essas famílias da terra seria da linhagem de Sem? Para ser benditas? Porque Abraão foi bendito, mas porque ele andou nos passos de Deus, ele andaria nos passos de Deus, sendo da linhagem de Sem. Mas todas as famílias da terra que haveriam de ser benditas seriam da linhagem de Sem, com toda a mistura que aconteceria no futuro. Então isso daí já é um caminho para a gente entender melhor sobre as duas casas de Israel. Deus já misturou as 10 tribos no meio das nações para mostrar que não tem nada a ver com carne e sangue. João mesmo fala, no começo do seu evangelho, que a pessoa não é nascida por carne e nem por sangue, mas pela vontade de Deus. Entendeu? Volto aqui agora nas 70 semanas. "70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. 7 maravilhas vão ser faladas aqui, as quais têm que ser confirmadas no final das 70 semanas. E a última maravilha é ungir o Santo dos Santos. Qual é o Santo dos Santos? O anjo Gabriel vai explicar logo em seguida. Sabe e entende. Desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas. Vê que essas 7 semanas veio das 70. E 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará a cidade e o santuário, que é o principal, né? Mas em tempos angustiosos, que eu já expliquei no começo do vídeo. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Essas partes eu explico melhor no outro vídeo, mas só para destacar, algumas pessoas colocam aqui, o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. Eles colocam esse santuário lá no futuro. O povo do príncipe eles colocam como pessoas que foram comandadas pelo general Tito, e o príncipe colocam como Tito, como uma figura, tipologia do anticristo. Alguns colocam assim, outros já dão um cumprimento ali. No ano 70, olha, o ano 70, depois da morte de Cristo, não tem nada a ver com o final das 70 semanas. Nada. Não é porque tem o número 70 que Deus está criando aí paralelo. Ou será que você não sabe fazer as contas? Ou a pessoa que faz assim, que fala isso, não sabe fazer as contas? Essa cidade e esse santuário que está sendo falado aqui é o mesmo que Neemias edificou. Porque a visão que está sendo explicada aqui é a do capítulo 8. Entenda isso. Se você quer entender o que está sendo falado aqui, assista o meu vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. O que eu estou mostrando aqui é uma conta mais razoável. Porque no final das 70 semanas, o Santo dos Santos tem que estar ungido. E esse Santo dos Santos é o mesmo santuário do qual se começou a ser edificado do ponto de partida que Deus deu. Desde quando foi dada a ordem, o decreto. Está se referindo ao mesmo Santo dos Santos. A maneira em que Deus corta as semanas, ele já está sugerindo uma conta de semanas de anos. Não tem como a cidade, o santuário e todos os pontos serem estabelecidos em 1 ano e meio do calendário lunar. Não tem como. 490 dias? Não dá. Impossível. Já sugeriu uma contagem de semanas de anos. O ponto de partida da contagem foi o decreto, não foi? De Neemias? Ou pode pegar qualquer outro, não tem problema. Se o ponto de partida foi o decreto, está falando de qual santuário? Do de Neemias.
E aí começa a contagem, você está contando em semanas de anos. Na semana 69, você encontra com Cristo, o Messias. Só que o tempo pelo qual se iniciou a contagem das semanas já foi terminado no passado, no tempo dos persas. Foi ungido, porque para ser usado tem que ser ungido. Foi profanado no tempo da Grécia. E ficou como uma tipologia, isso daí. Porque é isso que está sendo explicado aqui. Então você chegou na semana 69 e aí você vai dizer, o Santo dos Santos está ungido já? Ah, tá, o Santo dos Santos está ungido. Então, se você está falando que é o templo de Neemias, o Santo dos Santos foi ungido lá no tempo dos persas. E aqui, na semana 69, já está falando de outro templo. Mas não é isso que o anjo Gabriel está falando. Ele está falando do mesmo templo. Como é que você vai dizer que o Santo dos Santos foi ungido lá no passado? E as demais coisas? O que vem antes da unção do Santo dos Santos? Não tem que selar a profecia? O que vem antes de selar a profecia? Selar a visão? Qual visão? Você não sabe qual é, como é que você vai concluir a conta? Antes de selar a visão, não tem que ser estabelecida uma justiça eterna? Tem. Cadê a justiça eterna? Antes de vir justiça eterna, não tem que ser vir a expiação da iniquidade? E antes disso, não tem que ter fim de pecados? E antes do fim dos pecados não tem que ter o cessar da transgressão? Cadê essas coisas? Como é que você vai falar que só um ponto o Santo dos Santos foi ungido? Jogando isso no passado e aí o resto jogou para o futuro, já se perdeu nas contas porque não sabe nem de que templo está falando. O templo de Neemias está sendo usado como uma tipologia do verdadeiro templo de Deus. O fundamento que Zorobabel colocou para edificar a casa de Deus, que se iniciou a contagem das 70 semanas, aquele fundamento é tipológico. Aquele fundamento falava a respeito de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem pessoas que, para dar o fechamento de todas essas coisas aqui que foram faladas, que tem que estar confirmadas no final das 70 semanas, para elas darem o fechamento de tudo no tempo de Cristo, elas vão correndo lá nas cartas dos apóstolos, fazer a coleta dos versos, somos justificados, Cristo aboliu o pecado e a morte, chega até a ser uma hipocrisia. Está falando 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Não está falando 70 semanas estão determinadas sobre o teu ungido. Cristo aboliu a morte e o pecado nele primeiro. Ele é o primeiro de tudo, ele não fez tudo junto com o povo. Ele é o primeiro da Páscoa, é o primeiro das primícias, ressurreição dos mortos é o primeiro a ser revestido de poder, é o primeiro a tocar trombetas, é o primeiro a ascender aos céus. Ele é o primeiro em tudo. Paulo explica isso, ele fala, ele tem a primazia em todas as coisas. Não adianta falar que usar textos dos apóstolos, nos quais eles estão com aquela ideia, né, aquela confissão de fé, que as coisas do futuro já podem ser faladas como no presente, como se já estiveram cumpridas. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você acha que você está no lugar celestial? A milenista usa esse verso. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Você coloca o pé na terra, né? Não vai viajar através desse verso, não. O que Paulo está falando, ele está trazendo a conclusão de todo o plano de Deus através do sacrifício de Cristo. Mas ainda falta os eventos desenrolar. Paulo, ele não pecava mais? Será que Paulo não cometia mais nenhum pecado porque Jesus aboliu a morte? Ou seja, nem deveria morrer? Ah, mas Paulo não morreu, ele dormiu em Cristo. Está dormindo, está descansando em Cristo, mas provou da morte. Ele confessa, somos justificados, né? Fomos salvos, mas tendo a mente em coisas futuras. Por isso que ele mesmo fala da redenção futura. Ué, se Jesus fez a redenção na cruz, por que ele está falando da redenção futura? Pedro fala da salvação que está para se revelar no futuro. Não adianta ir lá na carta de 1 João dizer que quem peca é do diabo, então Jesus aboliu a morte, anulou o pecado. João fala, ele se manifestou para destruir o pecado.
João está com as semanas de Daniel na mente. É verdade. O pecado foi destruído? Foi. Ele não está no mundo, o pecado? O pecado não está no mundo? O pecado não está na nossa carne, mesmo com o Espírito na gente? Se Jesus viesse e fizesse tudo de uma vez só, não existiria o mistério da fé. Agora, por fé, nós temos que crer que nós vamos ser justificados. Ah, mas nós já não fomos? Foi, mas você está no tempo ainda. Brinca com a carne para você ver o que vai acontecer. Vai vir o tempo da justificação, redenção eterna, da expiação. Vai ser estabelecido justiça eterna na terra, porque não tem justiça eterna. Justiça eterna com a Dilma no Brasil? Eu estou até falando de Dilma agora, porque de tanto ver o pessoal falando da Dilma no Facebook, você passa no Facebook é só Dilma, para tudo qualquer lado. A Dilma é mais estudada do que os profetas. Eu sei que ela está causando um pânico no Brasil, mas os nossos olhos têm que se voltar para as Escrituras, para os profetas. Mas tem justiça eterna? Com o Islã fazendo o que está fazendo? Pessoas apostatando da fé? Isso é justiça eterna? Então tem pessoas que viajam muito, fazem a coleta dos textos, que fomos justificados, Cristo aboliu a morte e o pecado, já estamos no céu, ou seja, já se cumpriu as 70 semanas. Pessoas assim estão dormindo, sabia? Estão dormindo e precisa ser despertada pelas palavras dos profetas. E isso está na visão de Zacarias. A pessoa não sabe nem explicar qual é a visão que tem que ser selada no final das 70 semanas. Qual é a visão que tem que ser selada e fala que já se cumpriu as 70 semanas. Isso é uma hipocrisia, como se a pessoa não olhasse para a própria vida dela e não pudesse ver manchas de pecado na vida dela, as quais tem que ser removida com muita luta. Então, voltando de novo para o texto, você começou a contar as semanas de anos a partir do decreto que Deus te deu, olhando para o templo que Deus fez você olhar, de Neemias, mas quando ele te sugeriu as contas em semanas de anos, você já passou o tempo da Pérsia, passou o tempo da Grécia e nada de justiça eterna. Antíoco Epífanes, profanando o santuário de Deus. Chegou no tempo de Roma, Nero, todos aqueles outros que perseguiram a Igreja de Deus por muitos anos, depois a Igreja Católica Romana, justiça eterna. Ou seja, você chegou no tempo de Roma, na semana 69, e aí as pessoas ficam brigando. Se cumpriu no Estevão as 70 semanas, né? Cristo é aquele que fez uma aliança com muitos por uma semana, então se cumpriu Estevão, como é que... E a conta? Você começou a fazer a conta olhando para o templo de Neemias. O santuário tem que ser ungido, o Santo dos Santos tem que ser ungido no final das 70 semanas. E você perdeu isso. E ainda poderia falar mais coisas, porque um dos pontos-chave aqui é a visão que tem que ser selada. O anjo Gabriel, ele veio explicar para Daniel, em Daniel 9, ele veio explicar a visão que ele não entendeu no capítulo 8. Então o anjo Gabriel fez uma ligação da visão das 2.300 tardes e manhãs sendo explicadas através de 70 semanas. Agora Deus começou a acrescentar um monte de coisas. E aí a conta fica maravilhosa. Porque Deus coloca as 2.300 tardes e manhãs nas 70 semanas. Aí você tem que descobrir. 2.300 tardes e manhãs tem o espaço de 70 semanas, metade dela está no começo ou está no fim, se refere ao finalzinho. Você vai ver que em algum lugar das 70 semanas vai estar as 2.300 tardes e manhãs. E é aí que eu explico no vídeo. Mas na hora de você concluir, porque a visão que tem que ser selada no tempo da Grécia. Esse santuário, está falando aqui, esse santuário que vai ser profanado, esse cessado sacrifício da oferta de manjares que está sendo falado aqui, é tudo explicação da visão do capítulo 8. Quando você for ler, querendo entender o que o anjo Gabriel está falando, você vai entender o que eu estou falando. Olha para o verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Qual é a visão que
Daniel não entendeu. É a do capítulo 8 que ele não entendeu. 2.300 tardes e manhãs. O anjo Gabriel falou: eu estou sendo enviado para te explicar a visão. Só que agora Deus vai dar um quadro de 70 semanas para explicar a visão. E é essa visão que está sendo explicada. Logo em seguida, ele vai dizer, no verso 23, ele fala: atenta nas minhas palavras e entende a visão. O anjo Gabriel está dizendo: se você aplicar o seu coração no que eu estou falando para você, você vai entender a visão. Qual é a explicação da visão do capítulo 8? 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão. Tá vendo? Essa visão tem que ser selada. No capítulo 8, a visão apontaria para um cumprimento no tempo da Grécia, onde o antigo Epífanes, sai daquele bode peludo, o chifre pequeno sai do bode peludo, iria fazer tudo aquilo que estava escrito no santuário de Deus, que duraria 2.300 tardes e manhãs, que não é 2.300 anos, e nem 2.300 dias, mas o santuário seria purificado. A purificação do santuário é a mesma coisa de ungir o Santo dos Santos, porque o santuário ia ser profanado e derrubado, pisado. Então haveria de se reerguer, precisaria de ungir, não tudo, mas precisaria erguer o que foi profanado, precisaria de ungir e aí purificar o santuário. E a purificação do capítulo 8 ainda está apontando para mais coisas das festas. Então, quando você fosse fazer as contas em semanas de anos, sabendo que, está explicando então a visão do capítulo 8, então tem que ser selado no tempo da Grécia. As contas de semanas de anos iria passar o tempo da Grécia. Aí você ia cair em si, você ia falar, mas passou o tempo da Grécia. Então quer dizer que o que Deus está explicando através das 70 semanas não é só a visão do capítulo 8. Deus está explicando que não pode ser selada a visão, fazendo as contas em semanas de anos, a visão não pode ser selada no tempo da Grécia. Mas se cumpriu a visão no tempo da Grécia, se cumpriu em partes. As 2.300 tardes e manhãs aconteceu uma vez, mas agora essas 2.300 tardes e manhãs entraria no cálculo das 70 semanas, o qual cálculo iria fazer você passar do tempo da Grécia. E então Deus ia criar uma tipologia no passado. Para você entender melhor isso que eu estou dizendo, assista o vídeo que eu estou recomendando para você. Então você dá para entender que a conta não está sendo feita corretamente. As pessoas não estão explicando qual é o selamento da visão, qual é o selamento da profecia, aqui. Não entenderam que o anjo Gabriel está vindo explicar a visão do capítulo 8, quando ele disse: eu vim explicar a visão do capítulo 8. E no final do capítulo 8, confirma Daniel falando: eu não entendi a visão. Então as pessoas não estão se ligando que para entender o que está sendo falado aqui em Daniel 9, do verso 23 ao verso 27, é preciso de ler Neemias, Esdras, Ageu e Zacarias e fazer as contas dos cálculos das semanas. E entender o que o próprio anjo Gabriel está falando aqui, que não seria tão difícil se a gente lesse direitinho. Agora vê bem como Deus está usando a tipologia do templo de Neemias com o cálculo das 70 semanas, tendo em vista a visão do capítulo 8 de Daniel. Deus está usando tudo isso, veja bem, tudo isso, para falar a respeito de uma edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Em Zacarias 8, vamos começar pelo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião com grande zelo, e com grande indignação por ela estou zelando. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Olha, voltarei para Sião. É o Senhor que está falando. Para alguém voltar para um lugar, ele tem que um dia ter estado lá. Ele tem que um dia ter estado lá nesse lugar. Aonde é que ele esteve? Se as pessoas não conhecem aqui o que está sendo dito aqui, Deus ainda vai explicar para você no capítulo posterior, Zacarias 9. Não muito distante desse contexto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a paz e a salvação. Aqui já está falando de um rei de justiça, de um rei de paz
e que é Salvador. Melquisedeque está falando aqui. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Você está vendo que faz sentido Deus falar que ele vai voltar para Sião? Porque um dia ele veio como homem humilde, vindo num jumentinho. E aqui, e sobre essa parte tem mais coisas para se falar, porque Deus ele coloca 7 pontos da sua vinda, a primeira vinda e da sua volta, só pelo profeta Zacarias. Aí a gente estava em Zacarias 8, que eu parei para ir no Zacarias 9, agora pode começar pelo verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Olha, Zacarias animando o povo. Essa cidade vai ser edificada. Não precisa desanimar. Vai ser edificada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? No caso de ser impossível, né? De se acontecer. Se isso for impossível, não foi usada a palavra impossível aqui, mas é o sentido do texto, né? Que dá para entender. Será maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Já está falando de um povo que foi espalhado. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vamos continuando pelo verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Esse verso que você ouviu agora, ele vai aparecer de maneira toda explicativa em Efésios 2. Não só esse verso, mas tudo que rodeia esse verso, todo o contexto que está em Zacarias 9, Zacarias 10, tudo vai aparecer em Efésios 2. Você vê que a mensagem aqui de Zacarias é para animar o povo. Como eu mostrei em Esdras 5, verso 1 e verso 2, Esdras 6, do 14 ao 15, e Ageu 1, do 12 ao 14. É para animar o povo. E os primeiros a serem animados com as mensagens de Ageu e Zacarias foi o sumo sacerdote Josué e Zorobabel. Então aqui a mensagem está sendo direcionada para todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. No contexto literal e histórico, o fundamento foi posto por Zorobabel. O povo tinha que ter as mãos fortes para completar a obra. E quando diz aqui: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste as palavras da boca dos profetas, está se referindo a Ageu, a Zacarias, a todos os profetas que o Senhor falavam, porque não era só os dois, né? Os dois foram dados como profetas ao povo para reanimar o povo. Mas se você continua lendo, olha que interessante. Já a gente pode pegar pelo verso 12. Portanto haverá sementeira de paz, e vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas essas coisas. Deus está falando, tá vendo? Tudo vai voltar a florescer. E no verso 13, presta atenção: e há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. De novo falou. Você viu? Presta atenção agora, porque Paulo retira esses textos e aplica em Efésios 2 para judeus e gentios, que é Efraim e Judá, as duas casas de Israel.
Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que o fundamento foi posto na casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Verso 9. Agora vamos ler o verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. No contexto histórico, isso é impossível de acontecer. Porque, como você sabe, nesse tempo, a casa de Israel havia sido rejeitada, como diz o profeta Oséias. As 10 tribos, elas estavam nas nações. Elas não voltaram do cativeiro, muito menos você vai ver aqui gentil edificando o templo, para que Deus pudesse falar: sejam fortes as vossas mãos. Então isso daqui é um texto que Deus deixou de propósito para que a gente, quando recebesse a revelação das 2 casas, se ligasse e falasse: não, isso daqui não pode, no contexto histórico, não pode estar sendo aplicado à casa de Israel. Isso só tem lugar de cumprimento no futuro, porque a casa de Israel são os gentios, eles estão longe. Como que seria possível os gentios virem de longe e começar a edificar o templo do Senhor naquele contexto histórico? Não é possível. Mas é possível depois disso. Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Logo após o Espírito ter dito isso, olha: de Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, aqui é onde estão os gentios, a casa de Israel. E o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Se esse rei vem e ele anuncia a paz entre as nações, mas você vê que Jesus não foi pregando para os gentios, só que os apóstolos foram pregando para os gentios futuramente, através do Espírito dele. Verso 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, quem é que derramou o sangue pela aliança eterna? Aquele que veio montado num jumentinho, e que explica bem melhor em Isaías 53. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Pois curvei Judá por meu arco, e pus-lhe Efraim por seta. Por flechas, né? Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te farei a ti, ó Sião, como a espada de um valente. Por cima deles, Sião, né, deles, que é Efraim e Judá unificados, chamado de Sião, por cima deles será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Que está falando de arrebatamento. O Senhor dos Exércitos os protegerá, e eles devorarão, e pisarão os fundibulários. Também beberão o sangue deles como vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, ainda fala de Efraim e Judá, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa, elevadas sobre a terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O trigo fará florescer os mancebos, e o mosto a donzela. Então, sendo anunciado paz às nações, como a gente viu aqui, os gentios iriam voltar para Deus. Aí está voltando as 10 tribos. Já sendo nações, sendo gentios, para se unificar com a casa de Judá. Aí sim, esses que estão vindo de longe, a casa de Israel, poderiam edificar o templo do Senhor. Agora, vamos ler esse verso da maneira que ele deve ser lido mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste estas palavras, nesses dias atuais, nas gerações passadas, para o futuro, que nesses dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos. Quais foram os profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa de Deus? O fundamento é Cristo. Daqui que Paulo tira que o fundamento da casa de Deus é Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento. Em 1 Coríntios 3,
Mas vai aparecer com mais clareza isso em Efésios 2. Quais foram os apóstolos que estiveram? Pedro, Tiago, João, os outros. Paulo também foi testemunha disso, porque o Senhor Jesus apareceu para ele. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, Jesus já estava no céu, mas como fundamento. Então, Deus está falando, seja forte as vossas mãos,